Eu sabia que ele era um homem mulherengo. Na minha cabeça não ia ser um relacionamento sério, ia ser um passatempo, tanto para mim quanto para ele. Aconteceu que eu me apaixonei. O homem, para ser homem, precisa ter várias mulheres. Na época não me envergonhava, né? Até quando alguém comentava e falava, nossa, o Luiz fica com todo mundo, não tem critério de nada. E não era algo que me abalava. Eu caí na minha própria armadilha porque eu me deixei levar por aparência, me deixei levar por uma ilusão mesmo daquele homem que era muito atraente, era muito charmoso. Eu era viciado em traição, sempre buscava, né, possibilidades ali de me envolver com outras mulheres. Todas as vezes que eu cobrava algo, ele deixava claro que a gente não tinha um relacionamento, que eu não podia cobrar. E ou eu aceitava me submeter a essa situação e continuar com ele, ou a gente não ficaria mais junto. Eu aceitei. Eu me diminuí o máximo que eu pude para caber no espaço que ele estava cedendo a mim. Uma loucura, né, da parte dela de aceitar, mesmo eu falando que não conseguia ser fiel. E até a gente, em alguns momentos, sentar para conversar e eu falar para ela quais eram as pessoas que eu tinha me envolvido no nosso ciclo de trabalho. A gente estava já há uns 3 meses nessa situação ficando. Então, até então, para ele era um divertimento, ele podia me ter ali o momento que ele quisesse. E eu ficava sempre naquela expectativa de quando ele ia mandar mensagem, de quando que a gente ia sair, de quando que ele ia me chamar. E eu acabei criando um sentimento porque os momentos que nós estávamos juntos eram muito bons. Eu nunca tinha tido um relacionamento na minha vida, eu era extremamente carente, eu queria um futuro ao lado dele. E ele deixou claro que ele não me amava e que, na verdade, ele não sabia nem o que era o amor. No nosso início de relacionamento, sempre deixei muito claras as coisas, até pelo fato de eu já tive um casamento de 10 anos, então não tinha expectativa de ter nenhum relacionamento sério, não pensava em investir na vida amorosa, porque foram 10 anos de bastante sofrimento. E ele ficou muito mal, até posso dizer que foi um início ali de depressão. E eu era a pessoa que estava ali para ajudar, que, como sempre, eu estava ali à disposição. Eu olhei para ela no sentido de um ponto de apoio, né? De, tô sozinho, tô carente, tô triste. Os defeitos dele era a traição, as bebedeiras, e a qualidade que eu enxergava ali era o ser um bom pai, um bom profissional. Eu era um homem infiel, achava que eu era um bom pai, né, mas também deixava a desejar nesse aspecto. Eu vim de uma infância conturbada, né? Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, então eu acabei sem essa referência masculina dentro de casa. Aí, diferente do meu caso, quem tinha problema de fidelidade era a minha mãe. Ela bebia, ia para os lugares, traía meu pai. Meu pai, ele é alcoólatra. A minha mãe sempre sofreu muito com isso. Então, tudo que ela me falava era para eu procurar uma pessoa diferente para mim, para eu não passar pelo que ela passava. Porque a vida toda eu ouvi da minha mãe que tudo que ela aguentava, as humilhações no trabalho, as humilhações dentro de casa, tudo que ela passava era por minha causa. Uma das conversas que a gente teve, eu informei ele que eu aceitaria de tudo, até tudo isso que eu já tinha deixado claro, mas eu não aceitaria ser traída, que esse era o meu maior medo desde a minha infância, e eu não suportaria uma situação como essa. E o que ele respondeu? E ele disse que não saberia se ele conseguiria controlar, se ele estivesse numa situação onde ele tivesse a oportunidade de me trair. Eu fiquei extremamente insegura, eu já era, e isso aumentou ainda mais. Tanto que eu perguntava onde ele estava o tempo todo,
Eu conseguia a localização dele pelo celular, então eu ficava monitorando. Enquanto a gente trabalhou junto, eu pedia para outras pessoas olharem ali o que ele estava fazendo, com quem que ele estava conversando no trabalho. Eu parei de olhar para as coisas que eu tinha que fazer, o meu trabalho, minha faculdade, para viver em função do relacionamento e em função de saber se ele estava sendo fiel a mim. Não valeu a pena, porque além de tudo, mesmo diante de tanto monitoramento que eu fazia ali na vida dele, ele me traiu. Que era no começo desse contato eu e ela, né? Então era coisa de 2 meses que a gente estava junto. Então eu não estava tão preparado ainda para toda essa mudança e eu ainda estava muito naquele hábito de, se surgir a oportunidade. E essa foi a única e última vez que teve alguma situação como essa no nosso relacionamento. Eu não via nela uma pessoa que ia ser minha futura esposa. Eu enxergava ela mais como uma menina nova que estava descobrindo o mundo. Eu imagino que ela não tinha referência do que tipo de homem procurar. Até pelo fato dela ter me escolhido, dava para perceber que as referências dela eram bem ruins. Você recebia o carinho que você gostaria? Eu tinha que pedir para ele me dar carinho, para ele estar mais próximo a mim, para ele se abrir mais comigo. Ele sempre falava isso. Eu te gosto. E aquilo era uma facada ali no meu peito, porque não era o suficiente. E ele deixava claro que, apesar do meu sentimento, e ele era feliz por saber que uma pessoa como eu gostava dele, mas que ele não conseguia retribuir. Nós chegamos às palestras juntos porque eu já conhecia. O mais importante para mim foi entender o meu valor, entender que eu não precisava focar única e exclusivamente no meu relacionamento, mas que eu era mais do que isso. E assim, entender também que a questão da traição, tudo não dependia de mim. Eu tinha que me valorizar, eu tinha que cuidar ali dos meus objetivos, cuidar de mim, e aí sim isso refletiria para o meu relacionamento. Eu comecei a ouvir os ensinamentos da palestra e eu percebi que eu tinha que praticar, que não era só frequentar, que não era só estar presente ali fisicamente. E não foi nada fácil porque eu tive que contrariar os meus sentimentos, contrariar os meus medos, contrariar os meus traumas, e aquilo foi fazendo com que eu fosse me curando. O Luiz, ele começou a me dar muito mais atenção. Então aquela insegurança também diminuía com isso, porque eu percebia que ele estava me vendo de uma forma diferente, que ele estava me valorizando mais, que ele estava mais presente também. A gente começou a dialogar mais, então uma das coisas que eram muito prejudiciais no nosso relacionamento é que ele não falava o que ele sentia, não falava quando tinha algum problema, então eu nunca sabia se era por minha causa ou não, e nisso ele começou a se abrir mais. Cheguei nas palestras sem referência, né, de relacionamento, como me comportar, o que a Nicole esperava de mim enquanto, né, namorado, marido. A gente começou a colocar cada vez mais em prática esse diálogo, né, trazer coisas do trabalho para dentro de casa no sentido positivo, né, de como que foi o seu dia, nossa, eu fiz tal coisa, nossa, eu passei por isso também. E dar atenção, ser mais carinhoso, e as coisas foram acontecendo, né, automaticamente. Um fator que foi extremamente importante quando eu cheguei na palestra foi ver casamentos felizes durante muitos anos, né? Então, na hora que você olha e vê um casamento de 30 anos, fala, não, qual que é a receita, né? O que precisa fazer? Então, eu comecei a focar nisso. Deixei de olhar para as referências erradas e comecei a olhar para as referências certas. E focar nisso. Qual que é o comportamento que o marido precisa ter? É esse? Então, eu vou ter. E até qual que é o comportamento que o homem precisa ter. O homem de verdade se comporta assim, né? A situação que eu tinha de infidelidade, de achar que quanto mais mulheres melhor, é totalmente o inverso, né? O que o homem de verdade ele tem que ser. Depois das palestras eu falo mais que amo ela do que ela, né? Fala. Então é uma situação para mim natural. Não é eu não preciso estar numa ocasião especial para demonstrar o meu sentimento por ela. Então, às vezes, a gente está deitado lá, tranquilo, conversando de alguma coisa, e eu falo porque, para mim, é importante reforçar. Talvez o que eu não consegui fazer no início do nosso relacionamento, em retribuição a tudo o que ela fez,
eu tento aproveitar agora e deixar claro o quanto que era importante para mim. Sou uma mulher extremamente realizada. Eu consegui alcançar meus objetivos na área financeira, profissional, familiar. Então, nós temos construído aí muitas coisas juntos, mas o principal que é essa parceria, estarmos juntos mesmo nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Então, sempre que acontece alguma coisa, seja boa, seja ruim, a primeira pessoa que eu penso em contar é para ele, e não mais por aquela dependência, por aquele medo de perder, mas porque hoje ele é parte de mim. Os momentos que nós estamos todos juntos são os momentos mais prazerosos e felizes ali para a gente estar em comunhão, né, com a nossa família.